Muito boa noite a todos. Gostava de começar por sublinhar aquilo que foi, provavelmente, nos últimos anos, uma das mais inapropriadas declarações em democracia a que pudemos assistir. Um primeiro-ministro com suspeitas sobre o seu comportamento e a sua integridade, suspeitas fundadas, não rumores nem especulações, sobre transferências de dinheiros, sobre suspeitas de conluios inapropriados entre um primeiro-ministro e empresas privadas, sobre suspeita de violação grave do regime de funções exclusivas, como lhe chamou o primeiro-ministro, de suspeitas de ter enganado ou de poder ter beneficiado de dinheiro privado no exercício de funções públicas, fazer uma declaração como aquela que aconteceu hoje. Todos nós, mas sobretudo os líderes dos maiores políticos, dos maiores partidos do país, têm sido nos últimos anos alvo de escrutínio, debate, muitas vezes ataque, outras vezes, pontualmente, de ataques despropositados a que sempre temos que dar resposta. Os jornalistas e a imprensa exigem-nos o escrutínio, o acompanhamento permanente e, às vezes, o confronto. O confronto que faz parte da democracia e o escrutínio, que é parte vital do sistema democrático. O Sr. Primeiro-Ministro não respondeu a nenhuma das questões fundamentais que o país, a oposição, os jornalistas, o escrutínio democrático exigiam que respondesse hoje. Procurou fazer uma fuga para a frente, dizendo que nunca cometeu nenhum ilícito, nem nenhum crime, quando há comportamentos evidentes e à vista de todos, absolutamente inapropriados. Quando há suspeitas do uso de dinheiro que não declarou nas suas declarações de rendimentos, mas mesmo assim opta por não dizer nada sobre isso. José Sócrates não faria muito diferente do que hoje fez Luís Montenegro. E isso, confesso, é uma desilusão enorme. A ideia de que se pode apelar diretamente a uma qualquer confiança sem prestar contas. A loucura, quase, o gosto pelo desastre de poder ocultar tudo aquilo que estamos a ser escrutinados e questionados e achar que se pode cobrir tudo com um manto qualquer, de umas futuras eleições ou de uma futura confiança. A ideia que não temos que responder pelo dinheiro, não temos que responder por empresas que nos continuam a pagar, não temos que responder, como hoje se soube, por avanças que podem atingir 15 mil euros por mês no exercício da função de Primeiro-Ministro no seu património familiar. Nada disto foi respondido. No final não houve perguntas, ou melhor, houve perguntas, mas não houve respostas. Se fosse o líder do Chega ou outro político qualquer, seria hoje dizimado pelo país político e mediático, pelos círculos de opinião e por todos os outros. O Primeiro-Ministro merece essa censura. Por depois de anos a defender a cultura democrática, ter evitado hoje as respostas e o escrutínio que se exigiam, que o Chega pediu, que o Parlamento pediu, que um país livre pedia que fossem esclarecidas. Com todo o respeito, Sr. Primeiro-Ministro, não podemos ter em funções um Primeiro-Ministro com a mais leve suspeita de atos de corrupção, de conluio, de promiscuidade ou de uso indevido de dinheiro. Não podemos ter em funções um Primeiro-Ministro suspeito de estar avançado a alguns setores ou empresas enquanto gera os destinos do país todo. Não podemos, nem devemos, que um Primeiro-Ministro sob suspeita não diga, está aqui tudo, perguntem o que quiserem e eu tenho a resposta para vos dar. De forma franca, honesta, mas apela aos sentimentos pessoais, familiares, ao contexto familiar, para se safar a si próprio e para procurar obter daqui ganhos políticos. A declaração que hoje acompanhámos do Primeiro-Ministro não foi só um ato de desespero. Perdoem-me aqueles que não gostarão das palavras que vou dizer. Mostra o caráter de um homem e de um político. A ideia de poder transformar numa espécie de perseguição familiar. A ideia de procurar convencer os portugueses com uma retórica da família trabalhadora. Quando ainda hoje soubemos que, por exemplo, entre muitas outras coisas, 2 casas foram compradas a pronto, com quase 1 milhão de euros, sem que esse valor esteja registado nas declarações de interesses do Primeiro-Ministro, mostra bem como é uma lógica vazia e como é apenas uma lógica para enganar os portugueses. Portuguesas e portugueses. O Primeiro-Ministro assinou no final
com aquilo que o Chega tinha proposto. A quando do conhecimento deste caso, exigimos o que eu penso que em política se deve exigir e o que a mim sempre me exigiram. E o que ao Chega sempre exigiram. Esclarecimento, confronto, verdade. Ou admissão ao Presidente da República, como forma de incontornável de gerir uma situação em que a suspeita sobre ele próprio ficou evidente, ou a apresentação de uma moção de confiança ao Parlamento. O Primeiro-Ministro optou pelo segundo caso. Do que depreendi e do que penso que o país depreendeu, será pelo Governo apresentada uma moção de confiança, no sentido do Parlamento restabelecer a confiança que tem no Governo. Pois eu não posso confiar num Primeiro-Ministro sob suspeita que foge às perguntas e evita dar esclarecimentos. Pois eu, o Chega, não podemos confiar num Primeiro-Ministro que, com atos e com evidências incontornáveis de mau uso ou de uso pouco ético do dinheiro público, ou com benefícios indevidos ou recebimentos indevidos de dinheiro, diz simplesmente que a obra feita vale por si e que por isso não tem que dar nenhum esclarecimento e avança com uma fuga para a frente. Eu não posso confiar num Primeiro-Ministro assim. O Chega não pode confiar num Primeiro-Ministro assim. Sei e tenho a perfeita noção de que ninguém quer eleições. Sei e tenho a perfeita noção de que o país tem umas eleições autárquicas pela frente e umas eleições presidenciais em janeiro. Mas, portuguesas e portugueses, a corrupção não se pode evitar chamando os portugueses a votos. Portuguesas e portugueses, a corrupção está acima de qualquer cálculo político. E um Primeiro-Ministro sob suspeita não é aceitável em nenhum país democrático do mundo. O Primeiro-Ministro podia não estar sob suspeita. Como? Respondendo àquilo que tinha que responder. O Primeiro-Ministro podia não estar sob suspeita. Como? Dando os documentos e os esclarecimentos que lhe eram pedidos e que lhe eram exigidos. Evitando esta catadupa de notícias e de suspeitas que se alimentam não de nenhuma perseguição do Chega ou de outros, ou de jornalistas, mas da falta de esclarecimentos evidentes do Primeiro-Ministro de Portugal. Nós não podemos confiar num Primeiro-Ministro assim. Para ser aprovada uma moção de confiança no Parlamento, terá que ter os votos ou do Chega ou do Partido Socialista. Não reuni a direção nacional do partido, não reuni os órgãos do partido e, à hora que vos falo, esta declaração acabou de ser feita. Não creio que tenha de o fazer para expressar o unânime, consensual e incontornável sentimento de que é impossível viabilizar a confiança de um Primeiro-Ministro com este grau de suspeição sobre si próprio. Se o fizéssemos, estaríamos a trair tudo aquilo em que acreditamos. Estaríamos a trair toda a história que defendemos e que levou, por exemplo, à queda do governo de Miguel Albuquerque, na Madeira. Não se pode tirar uns com suspeitas para se pôr outros com suspeitas. Não se pode alimentar o ciclo permanente de suspeição, de conluio, de promiscuidade, de corrupção da democracia, sempre com o vetor da estabilidade, confiando e sabendo que os portugueses não querem eleições. No final da sua intervenção, o Sr. Primeiro-Ministro disse: portugueses, não queremos uma crise política, mas ela pode ser inevitável. Não era, Sr. Primeiro-Ministro. Não era se fosse sério e transparente nas respostas aos portugueses. Não era e não seria necessária se respondesse o óbvio que todos os políticos, nas funções mais elevadas do país, devem fazer. Como obteve este património, como chegou a ele, que benefícios ou que rendimentos tem enquanto titular. Era simples. Era dizer a verdade. Era ser transparente. Assim se evitaria uma crise política. O Chega não poderá viabilizar esta moção de confiança. Não poderá porque atentará contra tudo aquilo em que acredita e contra os mais básicos valores que tem. De evitar que as pessoas fiquem sob suspeita, não por qualquer razão judicial, isso a Justiça fará o seu caminho, mas porque com factos evidentes de comportamento inaceitável, um Primeiro-Ministro se fecha no Palácio de Belém, no Palácio de São Bento, e acha que pode fugir a todas as perguntas e acha que pode evitar dar todas as respostas quando o exige aos outros. No Parlamento, para terminar, disse o Sr. Primeiro-Ministro: eu agora só responderei a quem for tão transparente como eu. Palavras do próprio Luís Montenegro no Parlamento. Pois à primeira curva da exigência de transparência, diz que não quer mais e que vai chamar o país para uma crise política. Sr. Primeiro-Ministro, esta não é uma crise provocada por nenhum partido. Esta não é uma crise provocada por nenhum órgão de comunicação
Esta não é uma crise provocada pelo Ministério Público, pela Polícia Judiciária, pela Autoridade Tributária ou por qualquer órgão nacional de investigação. Esta é uma crise provocada pela sua falta de transparência, pela sua falta de honestidade e ética e pela miserável tentativa final de manipular os portugueses, apelando a sentimentos familiares e pessoais.